Vamos falar, como foi dito anteriormente, de uma continuação, né, da nossa demonstração. Nós vamos falar sobre negociação e fechamento. Para quem já está na Royal sabe que o nosso fechamento ele é feito na demonstração. Nós temos lá perguntas de fechamento. Tá? Quem não viu uma demonstração ainda, como tem alguns aí, tá? Depois nós vamos, quem convidou vai explicar isso posteriormente. Bacana? Então nós vamos falar agora aqui de negociação. Tá? Como todos bem sabem, a nossa venda ela é feita na demonstração. Tá? É a demonstração que vende. Tá? É nós fazermos o nosso cliente entender o que nós estamos apresentando para ele. Bacana? Então vamos lá. Qual que é a primeira venda que eu faço na casa do meu cliente? Vocês vão perceber que eu estou perguntando e eu mesmo vou responder, tá certo? A primeira venda é a minha imagem, tá? É a minha venda pessoal, tá? Segundo CDL, Sebrae, tá? Um cliente, tá? Uma mulher, ela aprova ou reprova uma vitrine em apenas 2,5 segundos. Gente, é um piscar de olhos, tá? Então, conosco não é diferente, tá? O cliente, quando ele te vê, ele te aprova ou ele te reprova, tá? Por quê? Porque na sua venda pessoal, o cliente ele vai observar a sua vestimenta, ele vai olhar as suas vestes, tá? Está amarrotada a camisa, para os homens, a camisa social está aberta, tá? Seu sapato, sua calça, ele vai observar, tá? O cliente, o vendedor usa barba, algum problema? Né? Não, desde que ela esteja feita, desde que ela seja uma barba pequena, tá? E em alguns casos, sem barba, seria melhor ainda, tá? O cliente, ele está observando, ele não está te falando, mas ele está observando isso. O cabelo grande, tá? Ele vai observar, a mulher tem o cabelo grande, não tem problema, ele vai estar penteado, ele vai estar amarrado, ele vai estar cuidado, porque nós vamos mexer com alimento na casa do nosso cliente, tá? Então o cliente está nos observando. O material que vai ser usado, estava aqui, o Iago montou a mesa, né? O Iago colocou aqui uma frigideira. Ela tem que estar embaçada, gente, ela tem que estar limpa, na verdade, ela tem que estar brilhando, tá? Porque o cliente está comprando, tá? O seu produto ali, a beleza do seu produto. O cliente, ele vai estar observando cada detalhe. Bacana? Os insumos, tá? O Iago trouxe aqui frango com legumes. Onde que eu estou levando o meu insumo? Numa sacola plástica? Será que o cliente observa? Será que é higiênico eu levar numa sacola plástica? Tá? Será que é bonito eu levar os meus insumos, por exemplo, num pote de sorvete? Será que meu cliente vai ver? Vai, ele vai observar, tá? Se coloque no lugar do cliente de vocês. Não é bonito. Então tem que levar uma vasilha bonitinha? Sim, tem que levar, de preferência. Uma vasilhinha bonitinha, limpa, tá? Você está vendendo a sua imagem ali para o seu cliente. Em época de pandemia, né? Podemos considerar ainda, né? Em época de pandemia, máscara, bacana, né? Eu acho que não todos, mas muito cliente ainda exige um álcool gel, tá? Em alguns casos, uma luva vai cair muito bem, porque nós estamos mexendo com alimentos. Bacana? Então, essa é a minha primeira venda que eu faço na casa do cliente. Há um jargão por aí que diz que o cliente sempre tem razão, tá? Sempre tem razão. Eu, particularmente, Carlos, eu nunca concordei com isso, tá? Mas, então eu coloquei ali, ó, nem sempre, tá, o cliente tem razão, na minha opinião. Mas cuidado ao confrontar o seu cliente, até porque você está na casa dele, tá? Então, eu trago o seguinte, evite confrontos, mas se acontecer, se o cliente bater em uma determinada tecla lá, eu peço vocês que contorne, tá, aquilo com argumentos, tá? Porque imagina que se eu falo se meu cliente é burro, qual a chance que eu tenho de vender para ele? Perfeito? Então, vocês contornem com argumentos. Venda / compra. Você me vender ou eu te comprar é a mesma coisa. No final deu venda. Gente, pode até se entender isso, mas há uma grande diferença, tá?
que, no nosso caso, no nosso modelo de negócio, no nosso produto, o ideal é que o cliente nos compre, não que eu venda para ele. Tá? Eu até digo em algumas demonstrações, tá? Eu não vim para te vender, eu quero que você me compre. Ou seja, eu não quero vender do cliente na base do argumento. Eu quero que ele me compre porque o meu produto se vende sozinho, como vocês viram aqui. Nós temos um binômio na nossa negociação que nós devemos sempre, isso aqui eu coloco como regra, tá? Nós levamos em consideração, que é a necessidade que o cliente tem do nosso produto versus a possibilidade que ele tem de pagar. Eu preciso entender isso. Tá? Você quer vender um conjunto grande? Eu quero, vai dar mais comissão. Todos nós pensamos assim. Mas o cliente pode pagar? Ele comprou em 12 vezes, ele pode pagar as 12 parcelas? Então, geralmente, vai acontecer quando eu estou vendendo. Tá? Mas o cliente ele é milionário, ele é rico, tá? Mas ele precisa daquele produto? Olha a necessidade. Ele precisa? Não, ele não precisa não. E aí, quando você sair, esse cliente vai ficar satisfeito? Como é que ele vai falar de você? Como é que os clientes falam? Me empurraram, né? Me venderam, né? Me vendeu. Ele não está usando. A panela está lá dentro do armário dele. Ele vai falar mal do produto, vai falar mal de você. Tá? Então, devemos analisar isso aí. Então, sempre evite uma venda forçada. Tá? Sempre evite uma venda forçada. Nós vamos falar mais na frente sobre essa questão da venda forçada. Então, agora, gente, na casa do cliente, tá? A demonstração foi feita, tá? Eu vou montar agora o meu ambiente de negociação, que é o assunto que nós estamos. Então, eu vou montar a mesa, tá? Tá ali os itens, eu vou montar aqui para vocês. Se você estiver com um promotor, tá? Às vezes o cliente na casa dele não tem duas mesas, de repente ele só tem um ambiente, é muito comum isso, tá? Então o seu promotor vai te ajudar criando espaço, limpando a mesa, tirando aquilo que for usado, que está ocupando espaço. Não, tem um segundo espaço, a gente pode ir para o segundo espaço. Perfeito, pode até deixar ali, tá? Mas se não, vamos fazer espaço. E o que é que eu vou colocar na minha mesa, tá? Catálogo, tá? Catálogo na minha mesa. Um programa de indicação 4 em 14. Esse é do promotor. Bloco de pedido. Tá? Bloco de pedido, tá? E blocos de financiamentos. Nós temos mais 3. Quem já está aí mais tempo conosco sabe, tá? Nós temos mais 3. Então eu tenho que deixar isso aqui, gente, pronto, tá? Para nota promissória, todos conhecem, para o meu cliente. E quando eu for fazer o programa com o meu cliente, eu vou preencher o 4 em 14. O que eu vou precisar mais? Eu vou precisar de calculadora? Sim. Pode usar uma calculadora, pode usar do celular. Tá? Pode usar, tem que estar ali, pronto ali. Tá? Gente, falando de celular, eu quero dar uma dica para vocês que o nosso celular, quando eu vou para uma demonstração, quando eu vou fazer o meu negócio, o meu trabalho, muitas empresas no Brasil, você sabe que o celular não pode ficar ligado. Então é uma dica, o nosso celular ele não pode tocar na hora da demonstração. E pior, na hora da negociação. Distrai, né? Meu celular está tocando. Então tira o som do celular. Tá? Tira o som do celular. É uma dica. Então montei a minha mesa. Então vamos lá, ó. Papel e caneta. Eu não mostrei as canetas. Está aqui, viu, gente? As canetas está aqui. Papel e caneta. Tá? Vou precisar de um bloco, precisar de uma agenda. Para quê? Para mim colocar valores. Colocar valores no papel para o meu cliente. Mostrar ao meu cliente que a minha negociação, essa negociação ela pode ser em 5 minutinhos, mas ela pode durar também 10, 15, 20 minutos. Tá? Ela pode durar, talvez até meia hora. Tá? Então, papel e caneta, a calculadora, o nosso catálogo de produtos, os nossos blocos de pedidos e financiamentos, como eu mostrei, o nosso programa 4 em 14. E o que não pode faltar na minha mesa? Crísio. As águas. As águas, tá? Tá aqui. Como o Iago mostrou aqui, tá? As panelas do meu cliente, elas liberaram resíduos. Eu preciso deixar isso, por quê? Porque se eu coloco isso na frente do meu cliente fica olhando para aquilo.
É de propósito? É de propósito. Eu quero que o meu cliente olhe para aquilo. Porque brasileiro esquece rápido. Então, deixa ele ficar lembrando para aquilo. Por quê? Porque essas águas, gente, elas são uma realidade. Vocês viram aqui, né? Não teve nenhuma pegadinha. É uma realidade. E eu quero que o meu cliente não esqueça disso. Tá? Eu quero que ele não esqueça. Perguntas de transição. Essa pergunta eu faço para meu cliente, geralmente, tá? Antes de falar de valores. Antes de efetivamente falar de valores. Então vamos lá, algumas perguntas de transição. O que vocês acharam da demonstração? Geralmente a resposta é gostei, excelente, perfeita. Eu nunca fiz uma demonstração que o cliente falou não gostei. Eu não sei alguns de vocês, eu nunca fiz nenhuma, não gostei. Todos os clientes gostaram, todas. E aí, eu viro para meu cliente e pergunto, o que mais te impactou? E essa pergunta agora, eu faço ela separada para o marido e para a esposa. Provavelmente vocês vão ter também respostas diferentes. E a resposta foi essa água, foi o sabor do alimento, foi a praticidade de tempo. E você anota, gente, uma dica, né? Você anota isso, para você também não esquecer. Você anota para você lembrar o cliente, tá? Depois do que ele te falou. E por quê? Por que essa água te impactou tanto? Porque, por exemplo, porque não faz sentido meu filho comer diariamente. Eu nunca sabia disso. Como na minha casa eu não sabia disso. Tá? Eu não sabia desse detalhe. E agora ele sabe. E essa resposta do cliente, o que ela é? Ela é uma confirmação. Ela é uma chancela. Tá? Ele está falando que não faz sentido ele continuar comendo na panela dele. Ou seja, o cliente está concordando com você. É aquela pergunta que você faz e a resposta é sim ou sim. Não tem sim ou não, é sim ou sim. Ok? Depois de tudo, isso é uma outra pergunta, tá? Depois de tudo que vocês viram nessa demonstração, tá? Vocês acham importante ter Royal Prestige na casa de vocês? Geralmente a resposta é sim. Então o cliente está comprando, tá vendo? No bate-papo ele está comprando, tá? Ele está dando um ok. Não quer dizer, ele não fechou nada, não assinou nada, mas ele está comprando de vocês. Então isso é uma pergunta para quê? Para agora eu vou falar de valores. A maioria dos clientes, no meio da demonstração, já quer saber o preço, não é isso? Ele quer saber o preço, mas nosso produto não tem preço, nosso produto tem valor, tá? Cada um de vocês cabe, nessa hora, explicar para o cliente o que é valor e o que é preço. Ok? Você é um vendedor ou um PVC? PVC é um profissional de vendas que dá uma consultoria para o cliente. Tá? Você é um PVC. Tá? E a resposta é que vai depender da conduta apresentada por você durante a demonstração. Você só quer vender? O cliente percebeu. Tá? Você só quer vender para ele? Você é uma pessoa que durante a sua demonstração, você demonstrou para ele que realmente está levando um produto inovador, um produto tecnológico, que a saúde dele é importante para ele, e você quer estar ali para mostrar isso para ele? Então vamos lá. O que é o vendedor? É uma palavra hoje nas escolas de vendas do mundo afora que está muito em baixa, tá? Aquele negócio, vendo até capim pegando fogo, tá? Vendo até avião caindo, isso alguém falou aí, verdade. Tá? O vendedor, gente, ele ao longo do tempo, ele ganhou isso aí, ó, fama, porque de fato é mentiroso, porque está ali só para vender. Então, ele vai enganar, ele vai mentir, ele vai fazer de tudo. Ele fala muito, ele quer ganhar do cliente no cansaço, tá? Ele, olha lá, já até falei, ele quer vender no cansaço, ou seja, ele quer vender do cliente a qualquer custo. Ele não quer nem saber, ele quer vender, ele quer sair dele com a venda, tá? E detalhe, ele é desonesto, porque o cara que mente, ele é desonesto, ele é mentiroso, tá? Agora vamos lá, o que é o profissional de vendas? Primeiro, ele vai sempre falar a verdade, ele vai sempre falar a verdade, sobre a Royal Prestige, ele vai sempre falar a verdade, tá? Ele vai falar o essencial. Por quê, gente? Como eu falei lá no início, a nossa demonstração, a demonstração de vocês é que vende. É que vende. Tá? Você vai ser objetivo. Você vai ser honesto.
Eu estava em Montes Claros, numa situação, e uma cliente falou bem assim para mim, no final de tudo, uma promotora fez uma demonstração, e a cliente olhou para mim e falou assim, me convença. Eu falei com ela, se essa demonstração não te convenceu, se esse teste não te convenceu, se esse alimento não te convenceu, eu não vou tentar. Porque uma negociação de 3, 4 horas é uma venda forçada, no meu entender. Tá? Eu nunca fiquei, eu não pretendo ficar 3, 4 horas falando, argumentando, mostrando para o cliente. Tá? Eu não pretendo fazer. Para mim é uma venda forçada. Como eu falei lá, evitar ao máximo a venda forçada, porque ela vai trazer consequências. Então tá, então uma vez o cliente tudo pronto, minha mesa está posta, eu vou apresentar o catálogo para ele. Todos já sabem, né? Eu vou entregar o catálogo na mão do cliente ou na minha mão e vou apresentar, tá? O catálogo. Eu vou apresentar o que, gente? O catálogo, os conjuntos, como está no catálogo, né? Todos sabem, né? Eu vou apresentar o catálogo, eu vou mostrar para o cliente, né, as peças, eu vou falar de tamanho, eu vou falar de capacidade, tá? Eu vou dar uma palhinha para o cliente, porque esse cliente está entendendo o que é esse conjunto, tá? E eu vou fazer com todos. Quando eu chegar lá no kit essencial de 5 peças, tá? O nosso catálogo ele é muito rico, né, de informações, tá? Eu vou mostrar umas outras peças para o cliente e vou estar mostrando. Gente, isso aqui parece bobeira, mas o cliente, ele vai observar que você não é um vendedor. Você não quer vender para ele qualquer peça, de qualquer jeito. Não funciona assim, tá? Então, depois que você mostrou o catálogo todo para o cliente, que você explicou, que você detalhou, que ele te fez pergunta, tá? Por exemplo, o que eu consigo cozinhar nessa panela? Você fala com ele. Eu posso falar para um cliente meu que uma frigideira de 20 centímetros é ideal para cozinhar feijão? É muito pouco, gente, né? É pequena. Entendeu? Mas não é o ideal. Aí você explica isso para o cliente, tá? Você fala para ele, não serve para a senhora, não serve para o senhor. Eu tenho outra e vamos lançar o catálogo, tá? E aí, eu tenho uma pergunta para o cliente, tá? O que vocês identificaram onde? No catálogo, tá? Que mais atende sua família nesse momento? Em negociações, a Escola de Vendas do Mundo Afora fala que nessa pergunta, 5 segundos, quem falar perde. Você fez uma pergunta, é uma pergunta, você cala, olha nos olhos do cliente e deixa ele responder. Deixa ele responder. O 15 peças, nada. Uma peça, aquilo, deixa eu falar, tranquilo. Tá? E para que serve isso aí? Aí o cliente falou, por exemplo, não, esse conjunto de essencial aqui, de 3 panelas aqui, ele me atende. Bom, esse é o ponto de partida da sua negociação. Isso não quer dizer que você vai vender aquele conjunto para ele. Ele pode comprar um maior, um menor ou até uma peça. Tá? Esse é o ponto de partida, que é o cliente. Olha bem, quando o cliente te dá essa resposta, ele está te comprando, tá vendo? Ali é o ponto inicial da sua negociação. E quando o cliente me pergunta o preço daquele conjunto, eu vou adiantar uma resposta que está lá na frente para vocês, mas o que vende, gente, são as perguntas, não são as respostas. Daqui a pouco eu vou repetir para vocês. O que vende são as perguntas. E o cliente me pergunta, quanto custa esse conjunto? Tá? Eu, Carlos, tá? Eu tenho perguntado ele antes de responder. Eu brinco no meu treinamento lá no escritório que eu não dou nada de graça para meu cliente. Eu troco informação com ele, tá? Então, atenção. Uma vez escolhido no catálogo o que atende nosso cliente, é hora de fornecer valores, tá? Mas antes, eu preciso saber qual a linguagem que esse cliente fala. E aí eu pergunto, como o senhor ou a senhora, né, fica mais à vontade? À vista, no cartão ou no boleto? Porque são preços diferentes, né? Se o cliente quiser financiado, não é o mesmo preço de à vista. E aí o cliente me responde. Aí se ele te responder todos, aí eu trabalho com ele, tá? Pelo que eu vi, tá? Pelo que eu vi, tá? Até agora daquele cliente, pela liberdade que eu tenho até agora com esse cliente, pela intimidade que eu tenho até agora com esse cliente.
O cliente responde para mim que é no cartão. No boleto, todos sabemos que temos financiamento em até 30 parcelas, 30 meses. Mas o cliente, ele quer no cartão. Não, eu fico mais à vontade no cartão. Eu tenho o hábito de comprar no cartão. Tá? Vocês concordam comigo que o cliente que tem o hábito de comprar com cartão, ele está acostumado com valores maiores? Valores maiores, né? Então é uma linguagem que eu chamo de 1000. Eu não chamo uma linguagem de real, eu chamo de 1000. E aí o que eu falo para o cliente? O meu preço cheio. E detalhe, sem titubear, sem tremer. Mas eu não posso falar esse preço, você tem que falar. E você tem que falar tranquilo. Olha no olho do cliente e fala, é X. Seu produto vale cada centavo. Valia até mais, na verdade. E aí você sabe, pelo menos a maioria aqui sabe, que nós temos um parcelamento no cartão. Nós aqui do território, RPM e Bituruna, nós parcelamos para o cliente em até 12 vezes sem juros. Mas quando o cliente fala para mim que é no cartão e eu forneço o valor para ele, nesse caso aqui, 8.790, eu estou falando o valor para ele. Mas eu poderia falar 8.790 em 12 vezes sem juros. Vocês concordam que eu respondi coisa demais? Que o cliente não perguntou isso tudo? Ele me pergunta, você divide? Uma pergunta, eu tenho que dar uma resposta, divido. Ele perguntou em quantas? Não, ainda não. Em quantas vezes? O que vende são o quê? São as? O pessoal está dormindo. Pergunta. Eu não respondo para ele. Em quantas fica bom, Cris, para você? E se ele falar em 2? Acabou. E se ele falar em 5? Eu sei que eu posso ir até 12. Então eu não dou a informação para ele primeiro. Ele não tinha pedido aquela informação. Quantas fica boa? Não fica bom em 5, fica bom em 2, em 3, fica bom em 15. Eu já sei que não tem 15. Aí eu trabalho no boleto com ele, né? Aí eu já migro a minha negociação para o boleto, porque eu não tenho em 15. Ou então eu ligo, eu argumento com ele, eu trago ele para 12 parcelas, que é meu máximo. Mas eu estou dando a informação para ele picada, gente, tá? Eu não dou informação completa. Porque é um cliente que tem um poder de compra maior, poderia comprar em 5, 6 parcelas e eu vendo em 12. E o distribuidor sabe qual é a diferença de vender em 5 e vender em 12, né? Todo distribuidor sabe qual é a diferença, tá? Gente, é muito necessário ter bom senso, tá? Voltei lá no binômio que eu falei, ó, nesse binômio, eu preciso ter muito bom senso. Qual a necessidade do cliente versus a possibilidade? A maioria das famílias brasileiras, elas usam no seu dia a dia 3, 4 panelas. Isso é comum, tá? 3, 4 panelas, tá? Do rico ao pobre. Não estou falando de classe social. Então, o cliente, ele necessita, no mínimo, desse conjunto essencial. Ele precisa, tá? Mas isso não quer dizer porque eu preciso saber a possibilidade dele. Às vezes, a possibilidade dele é de comprar uma frigideira de 20, um fervedor. E o que a Royal Prestige quer hoje é que você saia com pelo menos uma peça da casa do seu cliente. Porque esse cliente vai te comprar 9 vezes mais. Pelo menos uma. Então, o que eu preciso saber não é o que... O principal para mim ali não é o que ele necessita. Porque, no mínimo, ele necessita de 3. Mas eu preciso saber o que ele pode. E se eu trabalho com ele em 24 parcelas, esse cliente precisa pagar as 24 parcelas. Não é interessante para mim, nem para ele, pagar 3, 4 parcelas. Tá? Vai ter um problema em uma cadeia aí, inclusive na Royal Prestige, tá? Vamos ter dor de cabeça, o cliente vai ter dor de cabeça, porque não podia pagar. Então eu não posso querer vender o que eu quero, tá? E sim deixar o cliente comprar o que ele quer. Olha quando ela compra, como é que ela fica feliz. Ela está comprando, durante ali ela não sentiu que você vendeu, ela escolheu, tá? Ela te comprou. Então, algumas técnicas, né, indispensáveis durante a nossa negociação do nosso fechamento, tá? Uma, gente, a primeira ali, eu costumo dizer que é o estado de espírito, tá? Você tem que estar calmo, você tem que estar tranquilo. Porque se eu estiver assim, ó, na mesa do meu cliente, o cliente vai ver que eu estou ansioso, que eu estou nervoso, e eu passo isso para o meu cliente, isso é natural. Eu passo, ele pode perceber assim, poxa, esse cara está doido para fechar. Será que esse produto é isso tudo mesmo? Será que eu perdi alguma coisa? Eu estou batendo na mesa. Ah, não, eu tenho que estar tranquilo, estou confiante, isso é fundamental. A minha tranquilidade vai ser passada para o meu cliente e vice-versa, tá? A segunda, tá? Negociação ali é o quê? É um diálogo.
E quando eu falo que é um diálogo, mas todo mundo sabe que é um diálogo. Mas às vezes o vendedor corta o cliente quando ele está falando. Ele está com tanta ansiedade que o cliente está falando e ele corta. Não, mas não sei o quê, mas não sei o quê. E aí? O cliente fica... É bacana isso? Você cortar o seu cliente? Gente, escuta o seu cliente, que quanto mais o seu cliente fala nessa hora, mais ferramenta ele te dá para você fechar com ele, porque ali ele vai falar. Ali ele vai falar do que ele precisa, do que ele pode pagar. Ele vai falar muita coisa para você, que você vai usar a fala dele contra ele. Tá? É isso, deixa o cliente abrir o coração. Então escuta o seu cliente. É até uma questão de educação. Tá? Tem uma questão de educação. Então é muito importante ouvir o cliente. E eu coloquei ali aliados. Quem é aliado? O aliado seu é aquela parente que mora, é aquela filha ou filho do cliente, tá? É aquela criança de 10, 12 anos que está ali, que apaixonou, que falou, mãe, compra, tá? Como já falaram comigo, mãe, se a senhora comprar, eu vou comer cebola todo dia, tá? Esse tipo de coisa. Então, use em seu favor. Como? Mais uma vez, com perguntas. E você, Paulinha? Paulinha é a filha. Paulinha, você gostou? Gente, olha bem, o pai está ouvindo, a mãe está ouvindo. Você vira para a filha, você vira para a mãe da cliente e fala, você gostaria de ter Royal Prestige na sua casa? Claro, o comprador está ouvindo. E ele não está ouvindo agora o vendedor, ele está ouvindo o filho. Ele está ouvindo a mãe, o pai. Ele está ouvindo um aliado seu, que você puxou para seu lado falar. Tá? E por último, a paciência. Porque nós não vamos vender em todas, todo mundo sabe disso. Então às vezes o cliente não está pronto para comprar naquele momento, ele não está preparado. E eu não estou falando de dinheiro agora não, às vezes emocionalmente, às vezes por várias questões, entendeu? Ele não está pronto, então tenha paciência. Eu costumo dizer que nesse caso, no mínimo, deixe uma semente de amizade na casa do seu cliente, porque ele pode vir te comprar posteriormente. Quebra de objeções. Geralmente, a primeira objeção que o cliente nos conta, ela não é verdadeira. Ela não é uma verdade. E eu vou dar um exemplo que eu acho que todos já ouviram aqui. Está caro. Mais uma vez, eu preciso quebrar essa objeção com argumento. Então, eu citei duas situações, nós podemos citar várias. Eu citei duas, muito comuns, que eu acho que vocês usam. Caro comparado a quê? A quê? Não é uma panela ali? Tem que comparar com outra panela. Eu não posso comparar um Fiat Uno com a Ferrari. Tem diferença, tem preço diferente. E aí, gente, esse cliente não vai saber o que falar para você. Ele não vai saber o que falar. E aí, ou seja, o silêncio do seu cliente, tá, te possibilita você mostrar que seu produto não é caro. Lembra que você falou do leão? O preço, o custo é o olho. Toda a cabeça, a juba, tudo em torno, são o quê? São os benefícios. Então você tem essa oportunidade, na hora que ele se cala, de argumentar novamente isso com ele e mostrar que seu produto não é caro. Que na verdade o seu produto é muito barato. Ele vai te dar essa oportunidade no silêncio dele. E você vai falar isso como? Com aquela tranquilidade que eu falei, olhando no olho dele, explicando isso para ele. Ok? Uma outra, né, que eu costumo usar, que eu acho muito apropriada, é que seu produto ele não é caro. Ele é exclusivo. Quem é o concorrente nosso no Brasil? Exclusivo. E tudo exclusivo é caro. Chega numa loja aí, pede para as mulheres, pede para fazer um vestido, fala assim, eu quero esse aqui, eu só quero esse na cidade. É diferente o preço, não é? É bem diferente. É bem diferente, tá? E o nosso produto, ele é exclusivo, detalhe, não é na cidade, é no país, ele é exclusivo. Mais uma vez, você tem um monte de oportunidade de explicar para o cliente por que seu produto vale cada centavo. E, gente, e lembrando, cada explicação, cada argumentação, eu preciso dar um choque de vendas nesse cliente. Eu preciso chamar ele para fechar. Eu preciso pedir o documento dele. O cliente não vai te dar o documento espontaneamente, não. Te dá um comprovante de endereço espontaneamente. Pede ele. Às vezes, na sua explicação do tá caro, lá ele comprou. Então, por isso que eu falei, é um diálogo, tá? Então, vamos para a nossa segunda objeção.
o cliente fala que ele gostou demais. Fazer uma pergunta para vocês rapidinho. Esse tá caro, os clientes falam isso? Fala, né? Então, muito comum. Então, uma outra objeção, vê se eles falam também. Eu gostei demais, mas nesse momento eu não estou podendo. Ele gostou, ele fala que ele não está podendo. Às vezes não é verdade, lembra lá em cima, às vezes não é verdade, tá? Ou ela não é tão verdadeira, tá? Eu não estou podendo. Então vamos lá. Cliente, vou chamar ele pelo nome, é claro. Você me disse que a sua saúde da sua família não tem preço. Olha, eu tirei essa informação dele, tá vendo? Lá atrás, durante a demonstração, no meu início lá, eu tirei essa informação dele, porque eu preciso deixar ele falar. Ele me falou que é muito importante, que é prioridade para ele, tá? Que é o bem maior, é a saúde da família dele. Ele me disse isso, então agora eu vou usar isso contra ele. Você lembra disso? Lembro. Então o que está pegando? Choque de vendas. Ele me falou. Estou usando ele contra ele, a fala dele contra ele. Você lembra disso? Lembro. Que ele vai lembrar. E aí eu faço o quê? Eu argumento. E aí, olha o que eu vou falar com ele. Eu te apresentei um sistema de saúde que se paga só. Concorda? Quando ele fala sim, ele está me comprando? Ele concorda comigo. Choque de vendas de novo. Me peça seu documento, por favor. Ele já tinha escolhido, já fechou. Tá? Então tá aí, vamos lá para uma terceira. Vamos para uma terceira objeção. Eu escuto muito isso aí, eu não fecho nada na hora. Eu preciso pensar. Tem gente que isso aí é verdade, viu? Eu, por exemplo, eu sou assim, tá? Mas também pode não ser totalmente verdadeira. E aí, você entende o cliente? Ou você vai falar que ele está errado? Que você mostrou? Você está com aquela ideia presa que se ele não comprar ali, ele não compra nunca mais? Você está preso a isso? Então você precisa sair dessa caixa, porque muitos clientes compram depois. O ideal é na hora, porque a nossa compra não é razão, é emoção. E isso aqui, tá, gerou muito impacto para ele. Ele vai esquecer disso depois, ele vai esquecer do tempo de cozimento. Ele vai esquecer posteriormente do gosto daquele alimento. Ele vai esquecer. Então o ideal é ali, é naquela emoção. Mas aí, então você entende, tá? Você respeita a opinião do seu cliente. Você não quer enfiar uma venda goela abaixo. Mas veja só, existem dois tipos de medicina, isso é uma informação. A curativa e a preventiva. Aqui no Ocidente, né, nós usamos muito a curativa. É aquela que você primeiro adoece, depois procurar o médico, mesmo você sente dor, né? E como o doutor Lá Ribeiro, mencionado por Jussi há pouco aqui, disse, quando você procura a farmácia, procura o médico, procura o medicamento, isso significa que a prevenção falhou. Algo deu errado no trajeto. Por isso que você está atrás do remédio. E se remédio curasse, chamava curédio. Chama remédio que é para remediar. Fora o efeito colateral. Verdade? Chamava curédio, né? Por isso que chama para remediar. Tá? E aí quando você faz a perguntinha lá no final, correto, ele vai concordar, porque não tem como ele discordar disso. O que você está falando para ele não é conversa de vendedor, são fatos, é realidade. Os hospitais estão cada dia mais cheios, nós vemos isso, cada dia mais cheios. Tá? E quando ele responde correto, ele mais uma vez concorda com você. Então qual é a resposta que você quer dele? Sim ou sim? Sim ou sim? Hoje vocês conheceram um sistema que vai ajudar na prevenção de doenças. Olha bem, eu estou falando da outra medicina, eu estou falando de prevenção, tá? Algo que tenho certeza que vocês... Não, peraí. Na prevenção de doenças, perfeito. Aí eu vou afirmar, algo que eu tenho certeza que vocês não querem para seus filhos. Mais uma vez, correto? Correto. Quem é que vai falar que quer doença para o filho? E vocês concordam que quando eu envolvo o filho do cliente, é o famoso pancada no rim, que dói? Tem cliente que compra por causa do filho? E muitos clientes compram por causa do filho. Eu chamo pancada no rim, porque dói.
Você fica tranquilo para seu filho todo dia? Aí eu levo assim para ele. Nossa, Deus, aquilo machuca o cliente, tá? E aí, na sequência, o nosso choque de vendas, tá? Mais uma vez. Você está vendo que ele pode estar fechando em várias ocasiões? Várias ocasiões. Toda vez que eu pergunto, eu calo. E eu olho no olho do meu cliente. Eu estou muito tranquilo, eu estou sereno na frente dele. Eu quero que ele me compre. Nós fomos ali para vender ou não? Sim. Nós fomos para vender. Mas nessa condição, eu quero que ele me compre. Bacana? Lembre-se. O que vende, falei que eu repetisse, são as perguntas, não as respostas. Nós vamos apresentar para vocês duas técnicas de contorno de objeções. Tem muitas, mas nós vamos falar de duas. Todos aqui já conhecem essa técnica chamada soco de café? Olha lá, ó. Soco de café, tá? Soco de café. O que é o sorria? Sorria com o seu cliente. Transmita segurança, tranquilidade para ele. Sorria, tá? Concorde, concordar. Quando o seu cliente fala assim: não, mas eu não posso comprar hoje, aquelas argumentações lá, eu não posso comprar hoje porque eu estou planejando fazer uma viagem, porque eu estou construindo. Concorde, eu entendo, sim, perfeito, concorda com ele. Isso vai deixar o seu cliente seguro. Ele concordou comigo, eu digo assim, concorda com ele. Agora nós vamos desviar. Desviar o quê? O assunto. E agora você vai criar um rapport com o seu cliente. Você vai parar de falar de Royal Prestige, de valores. Vai parar de falar, tá? Você vai levar ele para um assunto que você percebeu na demonstração. Vou citar um aqui. Esse cliente, ele gosta de comprar. Como que é o nome do vegetal que não tem agrotóxico? Todo mundo sabe? Perfeito. Orgânico. Ele é um cliente que ele falou para você que ele costuma comprar as coisas orgânicas. Então, consequentemente, ele paga mais caro. Todo mundo sabe que o produto orgânico, ele é mais caro, ele paga mais caro. Então, agora você desvia o assunto. Você vai dar os parabéns para ele, porque ele é um cliente que ele prioriza a saúde da família dele. Você vai falar que ele está certo de comprar um produto sem agrotóxico, tá? Feito em pequeno... como é que fala? Plantado, né, em pequenas quantidades, um produto de qualidade. Você vai parabenizá-lo, você vai falar que ele está certo. E aí você vai aproveitar essa ocasião, isso vai deixar ele mais confortável ainda, e vai falar com ele sobre o tripé da saúde. Você vai falar sobre o tripé da saúde, porque na sua conversa com ele, ele te falou que ele dorme bem, que ele procura dormir pelo menos 8 horas de sono. Você fala, está certo. Você vai falar do segundo ponto do tripé da saúde, que é o quê? Uma atividade física. E isso ele já faz, isso ele já tem. Você descobriu isso com ele lá, e você vai estar falando isso com ele. E ele, na saúde dele, ele compra um produto orgânico. Mas para quê? Lá na demonstração, o Iago fez uma reflexão com o cliente que ele compra, um exemplo, R$1.000 de alimentos por mês. Ok? Uma média de uma família de 3, 4 pessoas. E ele traz esse alimento para a casa dele. Primeiro ele contamina o alimento. Depois ele destrói vitaminas, nutrientes e antioxidantes. E lá na apresentação nós perguntamos para ele, depois para comer. E lá nós perguntamos para ele: isso faz sentido para o senhor, para a senhora? Investe R$1.000, traz, primeiro contamina, depois mata tudo que tem no seu alimento para comer. Isso faz sentido? A resposta dele vai ser sim ou sim. Não faz sentido isso para ele, não tem lógica, tá? Então agora no tripé da saúde, você vai falar com ele: olha, nós só precisamos trocar isso aqui. Como o Iago disse, o celular dele não é de 5 anos atrás. A cozinha dele não é de 5 anos atrás. O carro dele não tem 20 anos. Mas por que a panela dele tem que ser presente da vovó de casamento? Por quê? Olha no olho do seu cliente com tranquilidade. E aí ele vai ver que a sua pergunta,
Ele vai dizer assim, realmente, e aí eu dou meu choque de vendas aí, porque ele dorme bem, ele pratica uma atividade física, então ele precisa comer melhor. Talvez eu estou fechando aí. Mas eu vou canalizar, o que é o canalizar? Lembra que eu saí? Agora eu vou voltar, eu já expliquei isso para ele, ele concordou comigo, agora eu volto para a minha negociação com ele. Para quando eu voltar com um choque de vendas mais firme, eu vou fazer o que com ele? Fechar. Então, isso é uma técnica, tá? Muito usada com o pessoal de colchão, né, Toninho? O pessoal de colchão usa muito essa técnica, tá? E é uma técnica, tá? Perfeita para você usar na casa do seu cliente e fechar com ele. Eu devia ter falado lá atrás, mas como não coloquei no slide, eu acabei me esquecendo. Gente, não tenha pressa, porque a negociação é a conclusão, tá? Daquela 1h30, 90, 100 minutos que você está na casa do seu cliente, que você vai gastar ali, tá? Desde o agendamento, né? Desde o agendamento, isso é a conclusão, então não tenha pressa. Ah, mas já é 10 horas da noite, está tarde. Quem falou? O cliente falou? Não. E ele está na casa dele. Fica de boa com o seu cliente ali, tá? Então, lá no Rapó, você viu? Você, né, se aproximou do seu cliente. Talvez ali você tomou a aguinha, você tomou o café que ele fez, você saiu. Depois você canaliza e fecha. A minha dica de ouro, tá? É que vocês não abusem de quebras de objeções, ou seja, tentando fechar de qualquer custo, tentando fechar de qualquer jeito. O meu conselho é no máximo 3, como eu citei ali. Tem várias, nós podemos dar aqui 5, 8, 10, 12, 15 quebras de objeções. Eu, Carlos, geralmente eu uso 3. Eu, Carlos, entendo que na quarta já é uma forçação de barra. Não, eu tenho que vender, e fica argumentando, tá? Mas fique à vontade, é uma dica que eu tenho para vocês. Agora o galo vai cantar, segue o líder, né, como diz Toninho. Pois o peito de frango não pode ser em vão. Então vamos lá, vamos explicar para vocês, né, o significado, né, do Galodex. Vamos lá ver, ó, gás, água, limpeza, óleos ou gorduras, né, desperdícios, eletricidade, carne e saúde. Essa é a explicação do Galodex, tá? Vamos lá ver. Então vamos lá, gente, ó, nós temos aqui, olha, um mapinha de lá, ó, do gasto mensal do cliente, da economia mensal, da economia total anual, e nós temos economia total em 2 anos. Por que 2 anos? Porque geralmente a maioria dos nossos contratos financiados, eles são feitos em 24 meses. Devido à situação da pandemia, do empobrecimento da população, a Royal Prestige estendeu até 30 meses recentemente. Mas geralmente em 24 meses nós fechamos. Então está ali, nós vamos fazer esse custo e essa comparação em 2 anos. Paulinha? Pessoal, esses dados aqui, eles são de 2016, tá? Você vê que a economia, né, mudou, né? Hoje está bem mais caro as coisas. A média no Brasil é de 1 gás por mês, tá? Família aí de 4 pessoas, essa é a média, tá? De gás, tá? Ou seja, um total de 12 por ano. Vamos lá, Paulinha. Esse cálculo, olha bem, nós temos uma média cozinhando em Royal Prestige de 70% de economia. Estou falando de economia. Ou seja, ao invés de usar 12, eu tenho uma economia de 8, eu uso 4, tá, gás ao ano. Isso, pode ir, Paulinha? Ó, isso a R$70, hoje está na média de 100, a R$70 eu teria uma economia anual de R$560 ano. Ou seja, R$1.120 em 2 anos. Eu vou dar uma informação aqui do gás, vocês considerem para todos os itens abaixo, tá? Ô Carlos, e se o meu cliente não gastar 12 por ano? Tá? Vocês podem imprimir isso aí, esse Galodex, levar em branco e preencher com o seu cliente.
a realidade dele, usando o quê? O percentual mostrado, tá? No caso do gás, 70% de economia. Então você pode fazer uma conta muito próxima da realidade com o seu cliente. Então, ele vai ter um valor mais ou menos real. Vamos lá, Paulinho? Então, 1.120 em 2 anos. Gente, água. Então vamos lá, supondo um gasto mensal de R$120. Então, voltando à explicação que eu falei anteriormente. Ah, não, meu cliente só gasta R$30. Calcula em cima de 30. Calcula quanto, Paulinha? 25%. Tá vendo? Calcula isso aí, isso é real. Tá? 25%. Não, volta, Paulinha. Então, 25% de 120 vai dar uma economia mensal para o seu cliente de R$30. Por ano, 360, 2 anos, R$720. Limpeza. Olha bem, se a família tiver um gasto de R$60, tá, com limpeza, ela teria uma economia, usando o Royal Prestige, de 35%, tá, que seria R$21, R$252 ao ano, e no final de 2 anos, R$504 de economia com limpeza. Óleo. Supondo que o cliente gaste 4 litros, né, de óleo, ele teria uma economia de 3. Então, cada litro a R$4, hoje está brincadeira, né? Está R$7, R$8, R$9 hoje, porque eu falei, isso é lá de trás, ele teria uma economia de R$12, tá? Supondo que, fazendo uma média, esse cliente usa azeite, 2 litros, tá? Usando o Royal Prestige, ele usar apenas 1 litro. Cada litro é 16, ele teria uma economia de 16. E banha de porco, né? A banha de porco, se ele usasse 500 gramas, 1 quilo, normal, na Royal Prestige ele só usar 500 gramas, sendo R$10 cada quilo, ele teria uma economia de R$5. Juntamos os 3, fazemos a média, como vocês podem ver, e o cliente teria uma economia mensal de R$33, tá? Com gorduras. Anual, 396, fora a saúde, no caso aí mais a saúde, e a cada 2 anos ele teria uma economia de R$792 com óleos. Desperdício. Gente, geralmente os clientes nossos, por questão cultural, nós cozinhamos vegetais sem casca, né? Vocês concordam que quando eu tiro a casca do vegetal, a primeira coisa que eu rasgo é dinheiro? Do ponto de vista financeiro, ou o dono do supermercado dá desconto? Não, né? Pois é, então eu gasto dinheiro, tá? Então na Royal nós não precisamos. Isso é uma outra informação que nós levamos ao nosso cliente, que não precisa, tá? Então, desperdício. Segundo o IBGE, lá, ó, 2017, lá, início de 2017, segundo o IBGE, temos uma taxa de 20% de perda, tá? Então, a R$1.200, olha, a Royal Prestige vai considerar só 15, para melhorar mais ainda. Ou seja, seria R$180 por mês de alimento jogado fora. 2.880 por ano e 5.760 no final de 2 anos. Isso, desperdício. Gente, eu quero só argumentar com vocês. O nosso cliente no dia a dia, nós no dia a dia, nós não fazemos essa conta, tá? Desse desperdício, a gente não faz, tá? Eletricidade, quanto é, Paulinha? Bom, R$400 a média em casa, onde se usa fogão com indução. Mas como no Brasil ainda esse fogão não é uma realidade total, muita pouca gente tem, tá? Então, pode ir, Paulinha? Então, lá, 30%, então nós vamos desconsiderar. Por quê? Porque a maioria das casas que visitamos, né, o fogão é gás. E o gás nós já contamos lá em cima. Então, nós não vamos considerar a eletricidade na nossa conta, no nosso Galudex. Bom, a carne, uma média de R$500, nós temos economia de 70%, gente. Foi falado lá na demonstração, lembra? O Iago falou lá na demonstração. Cada quilo de carne, o cliente come no máximo 700 gramas. Então, olha bem, o tanto que ele perde. Qual é a economia mensal, Paulinha? R$150, gente, por mês. Por mês, tá? R$1.800 em um ano e R$3.600 em 2 anos, tá? Geralmente o brasileiro, ele come carne todo dia. Geralmente, pelo menos ele gosta de comer carne todo dia. Vamos finalizar, Paulinha? Saúde. Gente, olha quanto nós investimos, gastamos, temos economia em saúde. Pode passar, Paulinha? Gente, saúde não tem preço.
é a única coisa em que nós não devemos medir para obtê-la. Por isso que eu preciso mostrar para o meu cliente: faça um esforço para você adquirir Royal Prestige. No Brasil, a pessoa que não tem muito dinheiro, tá, como é a maioria da população, ela compra as coisas no esforço mesmo, abrindo mão de algumas coisas, tá, para ter Royal Prestige. Pode seguir, Paulinha? Então, estamos lá, olha. Se você não gasta hoje tempo e nem dinheiro para cuidar da sua saúde, é certo que um dia irá gastar todo o seu tempo e todo o seu dinheiro para cuidar da sua doença. Ou seja, o cara pode estar em cima de uma cama, o cara pode estar no hospital, que o tempo para ele não é importante, ele não pode sair dali, e ele vai investir todo o dinheiro em quê? Em gastar em remédio, em exames, tá? Talvez em viagens, todo, vai gastar todo. Em quê? Na doença. Mais uma coisa, quando eu falo que o produto Royal Prestige é perfeito, é por causa disso. Isso é um fato, gente, isso não é conversa de vendedor, e o seu cliente sabe disso. Bacana? Então vamos lá finalizar o nosso Galodex. Pode dar o resultado, Paulinha? Olha, gente, a nossa economia em 2 anos foi R$ 12.496. Pode ir, Paulinha? Isso, tá? É nossa economia em 24 meses. Se eu divido, tá, por 24 os 12 mil, eu vou achar R$ 520. Então, nesse caso aqui, eu provei para o meu cliente, tá, que ele teria uma economia de R$ 520 por mês. Então, se ele me comprar um conjunto, tá, ou peças que tem essa parcela, tá, olha bem, esse valor vai mostrar o quê? Tá, que o que ele me comprou, nesse valor de prestação, vai sair praticamente sem custo. Sem custo algum. Ou seja, eu estou provando para ele o que eu falei lá na demonstração, que o produto se paga. E lá eu falei, agora eu provei. Entendeu? Aqui, mata a cobra e mostra o slide, tá? Provei para ele. Gente, o nosso produto, ele não tem preço, ele tem valor. Tá? Quando eu falei lá atrás, explique para seu cliente que preço, ele não tem benefício. Investimento, sim. Valor, ele tem benefício. O cliente, ele investe e ele tem retorno, tá? E vai retornar quando? A curto, a médio ou a longo prazo. Isso vai depender da avaliação da família.